Vocês viram, né? Desde ontem tava todo mundo assustado com a abertura da bolsa lá na Ásia e tal. Tudo em queda, né? Mas a real é o seguinte: o Donald Trump, ele está fazendo um tarifaço, não é porque, tirando os memes, ele tá tentando imitar o Haddad. Não, tá? O Trump, ele quer fazer uma reorganização da ordem internacional. Eu já tenho um podcast lá no Valete Plus falando disso, tá? O que o Trump está fazendo, ele está tentando estabelecer uma nova ordem internacional para além do Pacto Mundial pós-45. Então, o mundo se pactuou num pacto liberal após a Segunda Guerra Mundial. Houve a Segunda Guerra Mundial, o mundo mudou, galera. E aí o mundo mudou, o mundo daqueles estados-nação, discutindo raça e território, a briga do mundo comunista com um soberanismo identitário europeu, fascismo, nazismo, aqueles fenômenos muito particulares, a ascensão dos Estados Unidos, que já era a maior potência do mundo, já era o pai mais rico do mundo, mas ainda não tinha sido declarado pelo mundo. Ei, são esses caras que mandam, né? Os Estados Unidos saem da Segunda Guerra basicamente avisando, ó, galera, quem manda aqui sou eu, tá legal? Quem manda aqui sou eu. Só que quando ele fala quem manda aqui sou eu, ele não adota uma postura imperialista clássica como a postura dos europeus. Não. Ele não adota a postura dos impérios europeus. Ele adota ele cria um novo mundo. Um mundo que ele influencia através do soft power, que ele impõe o dólar como moeda global, todo mundo tem que fazer transações em dólar. Um mundo muito diferente. Então ele não saiu por aí fazendo conquistas territoriais. Mas ele espraiou o American Way of Life e ele criou, vamos dizer, relações entre as próprias nações dentro de termos profundamente americanos. E aí ele derrota a União Soviética ali na Guerra Fria, declaram, não, acabou, a história acabou, o mundo será uma democracia capitalista, e na verdade o mundo não se tornou isso. E o que a gente está vendo agora, anos depois, é a ascensão da China, que usa um regime que é eminentemente capitalista, em grande parte do seu modelo econômico, com participação estatal, claro, mas joga o jogo do capital, e regimes que não são democráticos. Os regimes asiáticos não são democráticos. Você tá pegando, cara, pessoas altamente organizadas e conscienciosas. Isso precisa ser dito, que a ascensão da Ásia é sobre isso. Pessoas organizadas, muito conscienciosas, ou seja, autodisciplina, regime de trabalho muito bom, capacidade de trabalhar o seu dia de maneira organizada. Pessoas que são verdadeiramente muito inteligentes, tá? A gente precisa colocar o chinês, assim como qualquer um do leste asiático, é a região do mundo com pessoas mais inteligentes, na média, tô falando média de QI aí, porque eles testam, eles podem fraudar, até pode ser que fraude, mas assim, eles realmente são inteligentes. Então você pega o leste asiático, Coreia, Japão, China, complicado ali. E você tem um regime de mercado, de economia e tal, países organizados, limpos, arrumados, capacidade de investimento, sem a China, no caso, sem as vicissitudes e os problemas naturais da democracia, esse regime cresce e começa a fazer sombra para outrora única potência americana. A potência americana se mesclou com esse mundo liberal e com esses fluxos de capitais, aí você criou assim o Partido Democrata como ele representante deste mundo livre, né? Que é o mesmo mundo woke que a gente fala, né? E que vocês às vezes vão ver críticas assim, Ucrânia, União Europeia e democratas. O Biden apoia a Ucrânia, a União Europeia, mas a direita agora apoia o Putin. Em grande medida, a ruptura que a classe média americana fez, que foi a classe média americana que tocou isso, a ruptura da classe média americana com esses ditames liberais pós-guerra, ela se dá através do Trump, e eles estão rompendo com tudo. E aparentemente ele quer romper com esse jogo, que ele considera um jogo ruim para essa classe média. E mais, num mundo que vai ser bastante conturbado, por quê? Porque a China será potência, fato, potência industrial, bélica, econômica. E Estados Unidos, né, uma potência que não quer perder sua força. Isso acaba gerando o que eles chamam, né, na análise política de armadilha de Tucídides, que é a relação de tensão que existe entre uma potência estabelecida e uma potência em ascensão. No caso, a potência estabelecida era Esparta, por Tucídides, e a ascensão era Atenas, que estava fazendo a liga das cidades ligadas a ela, levando democracia ali pro Mar Egeu e tal. Na prática, tá? É uma relação conturbada que antecede uma guerra. E essa relação conturbada está se agravando. Você está vendo as primeiras reações duras dos Estados Unidos com relação ao estabelecimento da China como potência, e isso se dá de uma maneira muito dinâmica, porque envolve todos os aliados, envolve a Europa, que é aliada americana. E o Trump está mudando essa linguagem política, e o Trump está fazendo isso, e ele não vai voltar atrás. A não ser que ele vá lá, veja que ele vai ter um dano político muito claro agora,
não parece ser o caso que ele vai voltar atrás. E por que não parece ser? Porque essa é uma política fundamental do governo dele, e o governo dele, aparentemente, tá, foi eleito para fazer isso. O governo Trump foi eleito para fazer isso. Saiu, eu vou mandar aqui pro Riso, saiu até uma pesquisa que vai mostrar um negócio para vocês que vai surpreender muita gente. Mas que assim, o eleitor do Trump não tá exatamente chateado com o tarifaço. Ó, tá aí na tela. Ó, pesquisa. Tarifas dos Estados Unidos sobre bens importados. Público em geral. 52% a favor, 48% contra. E eleitores do Trump, Riso. Favor 83% contra 17%. Vocês entenderam? A população americana, no começo, está endossando o presidente. Por quê? Porque ele está fazendo aquilo que ele se propôs na campanha. Ele nunca escondeu que ele iria nessa linha. Ele já estava falando em ser protecionista e não é de hoje. A novidade que eu preciso colocar é que algumas pessoas que você jamais esperaria que adotariam esse discurso vão adotar. E eu já falei aqui antes. Quem assiste análises anais viu eu falar antes. Digite 1. Vocês viram quando eu falei, ó, o Peter Thiel, o grande Peter Thiel, o empresário Peter Thiel, um dos maiores investidores, dono da Palantir, ele avisou que o Trump precisaria colocar tarifas, sim, para proteger os swing states, que são aqueles estados em disputa, Michigan, Minnesota, essas porra aí, Pensilvânia, para que ele, ao garantir esses caras, ele garanta a reeleição e tenha 8 anos para tocar isso. Eu falei que o Peter Thiel falou isso no final do ano passado. Você lembra, Riso? Você já fazia live comigo. O Peter Thiel deu uma entrevista fundamental e falou isso. Pois bem, ora, essa pesquisa aqui vai nessa linha. Se os estados desses tais swing states, Pensilvânia, Michigan, todo aquele lugar que eles chamam de Rust Belt, eles sentirem os efeitos econômicos, por exemplo, que se dariam no aumento da produção, já que tem indústria lá, de diversos setores ali, e aumentar a taxa de emprego e aumentar a renda dessa classe média que mora lá, ele garante, dado o sistema eleitoral americano, a vitória republicana para as próximas eleições. E tem algumas coisas que têm implicações, né? Vamos supor, tá caindo a bolsa. Pode ser que as pessoas com a bolsa em queda comprem títulos americanos. Isso diminui os juros, né? Isso aumenta a capacidade de investimento ali nos próprios Estados Unidos. Isso faz com que com a tarifa, mas isso vale a pena produzir nos Estados Unidos. Entendeu? Pode ser que isso ocorra. Se ele tiver um efeito político que é se tornar hegemônico nos swing states, mais os estados tradicionais americanos, meu amigo, o Trump, nem sei se ele pode concorrer, né? Não sei se ele manejaria para... Mas assim, o Vance ou qualquer um que seria o próximo candidato, está eleito. E aí eles têm 8 anos para inverter a ordem global, porque eles vão mudar a ordem global. O que eles estão propondo é isso. Você vai ler os autores que ficam sendo citados por eles. Se vocês acompanharam aqui, né, que a gente já escreveu sobre Curtis Yarvin, esses caras estão falando de um mundo muito diferente. O Curtis Yarvin, se você for ver ele no Twitter, se você for ver agora o Telegram dele, tá lá defendendo essa medida pra caramba. Mesmo que um Musk não esteja gostando. Pro Musk não tá legal essa história. O que ele tá perdendo em termos de valuation na bolsa é gigantesco. Like na live e se inscreva no canal. Um cara falou, eu vi o Pedrão Tomates falando que ele está fazendo isso pensando em cair o dólar para ele dar calote na dívida americana, que é em dólar. Eu não vejo desta maneira, tá? Eu acho que muita coisa pode se alterar. Eu acho que ele tá gerando uma bomba relógio para a China, né? Vai obrigar a China a ter que aumentar as relações comerciais dela com outros países, né? A China vai ter que depender de outros países para não depender dos Estados Unidos. E mais, a China tem um cenário em que ela vai ter que eventualmente aumentar a relação dela com a Europa. Porque se os Estados Unidos são o maior mercado consumidor do mundo, qual é o segundo? União Europeia. Ali para eles, chineses, né? E aí a Europa fica como? A Europa, pra mim, ela tá sob pressão. A Europa, por enquanto, é o maior perdedor disso aí. Os Estados Unidos estão jogando a Europa no buraco. E aqui entre nós, cara, joga a Europa no buraco mesmo. Joga a Europa no buraco. A gente, nós, brasileiros, vamos falar do interesse do brasileirinho aqui. Ganhamos nada com essa porra, né? Ok, exportamos lá e tal, mas lembremos sempre que nós temos um inimigo natural na França de Macron. Que tô com um pouquinho de brincadeira, mas é um inimigo natural mesmo. A Europa, cara, a Europa é uma defensora dessa ordem liberal abjeta, no sentido das fronteiras abertas. É um continente em autodestruição, então eles ficam vendendo pro mundo a autodestruição.
né? São promotores internacionais dessas agendas esquisitíssimas, né? Ficam lá o tempo todo só falando de energia verde, fronteira aberta, energia verde, fronteira aberta e tal. Então, assim, a Europa que se dane. Eu acho que, nesse sentido, o que o Trump está fazendo é dar a última chance para a Europa como força civilizacional existir. É a última chance. Porque eles podem sucumbir na própria mentira e ficar lá vivendo essa mentira deles, eles vão lenhar, ou eles vão responder, e a resposta vai passar necessariamente, por exemplo, expulsar imigrantes, que eles vão precisar fazer. Agora, né, realmente não sei o que vai acontecer com a Europa. O que eu sei é que o Trump ele vai querer criar um novo regime de relações entre os países aliados, ou seja, acho que ele vai ter um sistema de quase de nações vassalas dos Estados Unidos da América. Acho que é quase inegável que o Canadá vai ter que cair nesse status por ser um vizinho direto. Eles vão precisar de população, território, recursos naturais para fazer frente à China até o fim do século XX. E não mais da ficção chamada livre mercado. Eu chamo de ficção aqui não porque eu não acredite que as trocas voluntárias... Eu acredito. Mas eu acredito que o ser humano, ele não vive só para isso. A história humana é a história de guerras, de sofrimento, de dor, de tomada territorial. Lembremos que Cartago era uma potência econômica talvez maior do que Roma. Provavelmente maior do que Roma. Cartago era uma força econômica maior do que Roma. Mas o arranjo militar romano era superior. O que aconteceu quando as duas nações entraram num embate? Não foi o sistema de trocas que venceu. Foram as legiões romanas que venceram e depois eliminaram do mapa os cartagineses. Eu volto lá, eliminaram. Eles fizeram um genocídio com os cartagineses. E às vezes a gente esquece que força conta. Que é muito bacana o comércio, a troca, mas se você tomar uma bomba na cabeça, se você não tiver como se defender, você acabou. Você não tem o que trocar, porque você não existe mais. Ou você foi escravizado. O que eu tô falando é que as pessoas, por conta da ficção pós-45, as pessoas criaram ilusões de um mundo livre que vai ser baseado em acordos e tratados e que isso se... Não, cara. A famosa história do nó gordo do Alexandre, você já viu aqui essa história, né? Que o Alexandre vai pra Ásia Menor, aí tinha um nó, um lugar, um nó com uma corda enorme, que ninguém conseguia desatar o nó, né? E o homem que desatasse o nó, não sei se seria um grande rei, tem que ver o que era o prêmio por desatar o nó górdio, né? Todo mundo, quem desata, como tira esse nó? Era um grande nó, tudo amarradão. O Alexandre vai, olha, é isso, aí ele pega a espada dele e corta a corda. E acabou o nó górdio. Não tinha mais nó górdio nenhum, entendeu? No fundo, os arranjos complexos que todo mundo fala, pode vir a força e destruir tudo. Porque a força, antes de tudo, é um poder destrutivo, e o poder de destruir é maior do que o poder de construir. E aí entra um elemento, os Estados Unidos, eles se mantêm também, não apenas por serem o soft power do mundo, o mundo negociar em dólar, por terem tecnologia e tal, mas por serem um poderio militar invejável. Eles têm um poderio militar invejável. Eles são muito superiores, e eles estão hoje num estágio em que eles ainda são a maior potência econômica, em que eles são a maior potência tecnológica e eles são a maior potência militar. Eles estão numa posição que lhes permite agora novas negociações olhando para o mundo futuro. E eles vão usar força se necessário. Se não usar força, eles vão colocar a força na mesa para negociar as melhores posições possíveis para eles. E a gente vai ter que se adaptar a esse mundo. O que eu estou falando é, boa parte da análise sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos agora é uma análise meramente econômica e de curto prazo. Partindo de premissas que eu concordo. Do tipo, porra, tarifa é uma merda, não sei o que, isso é ruim pro comércio. Sim, agora não me parece essa a perspectiva deles. Não me parece ser essa a perspectiva. Aí assim, até o Musk começou a mudar. Vai num tweet recente do Musk, vai lá no Musk no Twitter. Aqui ó, veja só o que esse perfil falou, que tem muito a ver. Esse perfil disse: qualquer país que não consegue manufaturar seus próprios drones será um estado vassalo. Qualquer país que é incapaz de produzir ou manufaturar seus próprios drones será um estado vassalo. Eu já venho falando pra vocês, viu que eu tô usando o termo estado vassalo. Por que estado vassalo eu tô usando? Porque se eles estão falando do imperialismo lá, Roma, uma das formas que eles tinham, as formas dos reis vassalos, né? Herodes era um rei vassalo dos romanos. Você tinha reis vassalos, é um rei que se estabelece ali, mas ele obedece ao imperador.
Né? O Milei e o Bolsonaro estão doidinhos para serem vassalos do Trump. Então, o Bolsonaro instala uma base aqui. O soberanista, o suposto patriota Bolsonaro mandando o Trump instalar uma base no Brasil. Isso é humilhante, né? Isso mostra só, né? Mas tudo bem, não quero ficar xingando esse débil mental, porque eu vivo, infelizmente, num país que, se eu falar mal dele, vai aparecer uns retardados. Então, o que eu faço, né? Eu só apenas aceito que eu tô cercado de mongoloide, né? Mas o que o Trump, o Musk concordou. Ora, não é só sobre manufaturar drones. Para você ter uma cadeia de produção de drones, você tem que ter produção de todo tipo de insumos, e que para essa cadeia ser eficiente, eles têm que produzir outras coisas além disso. Vocês entendem um pouco o que eu tô falando? Porque às vezes as pessoas falam, eu vou produzir muitos drones, mas às vezes para você ter, sei lá, você precisa ter os semicondutores, você precisa ter uma indústria plástica que tem escala para produzir isso, você tem que ter materiais especiais, tem que ter uma indústria ligada, você tem que ter uma indústria rica de produtos não bélicos para você ter uma escala tão grande de material humano, capital instalado, tecnologia e escala de produção, inclusive de uso desses insumos de matéria-prima, de modo a poder produzir esses artigos de guerra com alto volume. Né? Um exemplo, na Segunda Guerra Mundial, várias fábricas de automóveis norte-americanos, elas se transformaram em fábricas de tanques e aviões de guerra, usando suas instalações. Eles pegaram aquelas instalações e remodelaram. Então você tem que ter plantas, tem que ter indústria instalada, porque com planta, indústria instalada, você tem uma capacidade de preparar material de guerra alta. E o mundo vai passar por uma corrida armamentista. Na verdade, o mundo já está passando. Hello! A Europa toda quebrada, vai passar por uma corrida armamentista. A China a China sabe que ela tem que melhorar os porta-aviões dela, que são uma bosta. A China sabe disso. O Japão já começou. Todo mundo tá passando por uma corrida armamentista. Enquanto isso, o Brasil, a DPF da favela, com medo de enfrentar o filho do Marcola. Né? O Brasil é uma merda, o Brasil é uma desgraça. Né? Mas sim, os Estados Unidos sabem, e todo mundo que acompanhou a pandemia viu a dependência que os Estados Unidos e o mundo tinha das manufaturas chinesas para respiradores e produtos de toda sorte. Né? Se você for pegar remédio, até estava discutindo hoje lá na missão, remédios, né, farmacêuticos de toda sorte dependem da Índia e da China para produzir. Então os Estados Unidos não têm autonomia em várias áreas. E olha que eles sempre foram preocupados historicamente em ter autonomia em muita coisa, em matéria-prima, petróleo. Eles fizeram, vamos dizer, armazenamento de recursos, de metais raros, de petróleo, de toda sorte ali. Agora, eles perderam a indústria. Então, nesse mundo que está pintando, ter indústria é importante. Ainda que isso não significa que que você será necessariamente mais rico, ou que vai ser melhor para as nações, vai ser melhor para o comércio global. Eu acho que não. Eu tô com uns liberais nisso. Por isso que eu quero fazer esse debate com a galera lá no News, mas não um debate aqueles debates de xingamento que fica vendo. Aliás, eu vejo cada vez mais um esgotamento do modelo de debate. Eu nunca fui fã de assistir esses debates na internet, né? Ainda mais o MBL, sempre participou muito, mas eu sempre achei... Porque no fundo é uma guerra de insultos e hoje cada um chega pro seu próprio bloco e fala, ganhei, né? Salvo alguns casos, o caso do Arthur com o Meteoro, foi bem claro. O caso agora de um comunista com o Pavanato, foi bem claro. Tem uns caras, mas assim, você sai perdendo assistindo essas coisas. Eu quero fazer um debate, tipo assim, um debate real, de pessoas que não estão indo lá se ofender, uma discussão legal, divertida, pessoas abertas a serem convencidas, pra gente entender o que os Estados Unidos estão fazendo. E antes de tudo, antes de falar se é bom ou ruim pro Brasil, ou bom ou ruim pro mundo, foda-se se é bom ou ruim pro mundo. Essa discussão ninguém tá preocupado. A discussão é uma estratégia inteligente do Trump e é uma estratégia inteligente para o futuro dos Estados Unidos? Acho que é isso que a gente precisa discutir, porque no fundo é isso que todo mundo quer saber. Tá? E eu acho que isso aí nós precisamos entender, até para entender a posição brasileira nisso. Isso tem a ver, inclusive, com o livro amarelo. Como o Brasil se adapta num cenário desse? Porque naturalmente para os Estados Unidos seria muito melhor para eles distribuir a produção industrial fora dos Estados Unidos em nações amigas. Porque o problema da China para os Estados Unidos não é que a produção industrial deles foi parar fora do território americano. Não, ela foi parar justamente na nação que compete diretamente com os Estados Unidos. E mais, esses caras não são trouxas, os chineses são muito bons. Gostemos ou não, tá? O Partido Comunista Chinês é corrupto, deve ser e tal. Os caras trabalharam bem. Gostemos ou não, os caras trabalharam bem. Então, os Estados Unidos
entregou e acharam o quê? Que os chineses não iam fazer a corrida deles? Ora, em todos os setores que os chineses se propuseram a disputar com os Estados Unidos, eles estão disputando de igual para igual. Tô falando de alta tecnologia. 5G eles até passaram, mas vamos pra a bateria e carro elétrico. Eles entraram na briga lá com o Musk e estão ali, ó. E eles têm escala, né? Mas estão aqui, celulares... Passaram já, Musk. Em muitas... Já deixaram o Musk pra trás. A Didi tá botando a Tesla pra mamar. Sim, sim. E aí, cara, assim, estão achando que o chinês era trouxa? O Spengler falava que... Acho que é no Homem à Técnica, tá? O russo, se estiver assistindo aqui, por favor, me corrija, mas acho que é no Homem à Técnica, o russo... que há um erro, né, do homem ocidental em entregar a tecnologia pro Oriente. Né? Foi dado as ferramentas de guerra pro Oriente. Né? A grande revolução tecnológica do Ocidente foi parar no Oriente. E o Oriente tem escala. E aí? Porque entendam, tá? No fundo, cara, a guerra da humanidade é sobre aqueles dois grandes povos que nunca se encontraram, né? No fundo, Roma e China nunca se encontraram pra brigar. Roma e China nunca se encontraram pra brigar. Hoje, quem é? São os herdeiros dos romanos e os chineses. E o resto do mundo? O resto do mundo meio que importa é Roma e China. É Roma e China. Desde sempre. Tinha a Pérsia no meio. Sim, teve a Pérsia no meio, já foi. Mas assim, é Roma e China. E o que tá contando o mundo tá dividido entre a nova Roma, que são os Estados Unidos. Uma Roma no sentido de herdeira do Ocidente, maior herdeiro do Ocidente. Antes que alguém apareça, não, herdeiro da Roma... Eles são os anglo-saxões, eu sei disso. Estou falando que o herdeiro, né, como representante maior do Ocidente, até que fica larpando de República Romana, de republicano romano, que são os Estados Unidos da América. Tá? O Rafael falou, tu escuta esse papo e lembra o Brasil e o Edinaldo. Exato. Antes que vocês pensem, não, mas como o Brasil entra? O Brasil é o Edinaldo, galera. O Brasil entra assim, você vai pegar uma cabeça, amplia ela bastante, vai pegar uma caixa d'água, e aí você vai pegar assim, como nós vamos aí? Como nós vamos aí? É isso, um Edinaldo. É isso aqui, ó. Veja a cara do Brasil diante dessa questão. O Brasil tá olhando assim pra essa questão. Tá? É assim, o Brasil tá... Me paga umas prostitutas aí. Paga umas putas aí. Me paga umas putas. Paga umas putas. É isso, entendeu? Infelizmente, né? Assim, a elite brasileira precisa ser urgentemente superada para que ela não permita sequer a ascensão dos Edinaldos. Um Edinaldo não pode estar ocupando uma posição de destaque, galera. Um Edinaldo não pode. Se o Edinaldo tá ocupando uma posição de destaque, tem algo de errado acontecendo. É igual o Bolsonaro. A partir do momento que aquilo que você chama de democracia permitiu a ascensão do Bolsonaro e do Lula, tem algo muito errado. Mas é a vontade do povo, então. Assim, o povo tá errado em querer ser liderado pelo Lula, pelo Bolsonaro. Ou a CBF está errada. Você imagina dirigentes de todos os estados do Brasil e todos os times de futebol, inclusive as SAFs bem administradas e tal, eles decidiram por bem colocar o Edinaldo no comando. A partir do momento que um Edinaldo chega no comando da CBF, ou que o Bolsonaro ou o Lula são presidentes da República, que o Hugo Mota é presidente da Câmara, que o Alcolumbre é presidente do Senado, algo de muito errado aqui. Aqui tá muito doente. Muito doente.